pessoal, o assunto de hoje é representação de números. Como a gente já sabe, os computadores no começo, a ideia era sempre manipular números, fazer contas, fazer cômputos, e daí o nome computador. Então o primeiro grande desafio é como um equipamento cuja representação em última instância é binária, só tem zeros e uns, ligado e desligado, poderia representar os números para poder fazer as contas, poder fazer os cômputos. Daí a ideia é que a gente use isso, a representação dos computadores não usa a base 10. Base 10 é muito mais natural para a gente, que tem 10 dedos. Então, desde crianças, talvez uma forma muito comum da gente começar a contar é as crianças começarem a contar usando os dedos. E daí 10 dedos são uma forma natural e levam a gente ao sistema decimal, né? Onde a gente tem 10 algarismos para representar. 0, 1, 2, 3, até 9. 10 algarismos. Ou 10 dígitos, né? Já que o sistema é decimal. No caso dos computadores, isso não é natural para eles. O que é natural para eles é ter só 2 algarismos de representação, só zeros e uns. Ou seja, a base de representação deles não é 10, como para a gente, mas 2. Então, e daí o nosso objetivo de hoje vai ser ver como eles representam os números, como a gente pode representar números no computador em base binária. Para isso, a gente vai relembrar um pouco de alguns conceitos que a gente tem e que a gente usa desde o ensino fundamental para a base 10 e ver que para a base 2 funciona exatamente da mesma forma. A gente vai ver também que se a gente quiser representar números em outras bases, como por exemplo base 8 ou base 16, a base 16 é uma base bastante usada, chamada de hexadecimal, os princípios permanecem exatamente os mesmos. Então, vamos dar uma olhada em como ficariam as representações. Vamos primeiro então nos lembrar de como é feita a representação dos números em base 10, que são os números que a gente já está acostumado. Dá uma olhada aqui no 125. Todo mundo sabe que o 125, eu interpreto os dígitos 1, 2 e 5 pelas casas, né? Unidade, dezena e centena, todo mundo lembra disso. Esse sistema é chamado de sistema posicional, onde o valor de cada algarismo, o valor de cada dígito, depende da posição dele dentro de um número. Por exemplo, o 1 aqui, por que ele vale 100? Porque ele está na casa da centena, aqui a casa da unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante. O 2 vale 20, porque está na casa da dezena. E o 5 vale 5 mesmo, porque está na casa da unidade. Em outras palavras, o 5 é 5 vezes 1, 5 vezes 10 elevado a zero. A gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1. O 2 aqui, ele vale 20, porque é 2 vezes 10 a primeira. E o 1 aqui vale 100, porque é 1 vezes 10 ao quadrado, vezes 100. Se eu tivesse um número aqui, por exemplo, 7.125, esse 7 valeria 1000, 7 vezes 1000, ou então 7 vezes 10 ao cubo. Então, como a base é 10, esse número é multiplicado por 10 elevado a zero, esse é por 10 ao quadrado, esse é por 10 ao cubo, depois 10 à quarta e assim por diante. Esse é o nosso sistema posicional. Um outro exemplo aqui, então, para a base 10, a gente tem o 3.201. O 3 aqui, ele vale 3 vezes 10 ao cubo, 3 vezes 1000. O 2 vale 2 vezes 10 ao quadrado. O 0 é 0 vezes 10 à primeira. E o 1 é 1 vezes 10 a zero. Bom, a gente vai usar esse mesmo sistema para representar números em base 2, números binários. A gente vê aqui, que quando a gente vai trabalhar com várias bases, o usual, a convenção é usar a base aqui pequenininha, embaixo do número. Embora, principalmente quando for base 10, a gente muitas vezes não coloca a base. Então, quando não tá colocada a base, a gente já subentende que a base é 10.
A gente em computação vai ver que daqui a um tempo, para a base 2, a gente também vai omitir a base. Principalmente quando a gente tiver 8 dígitos, 1 byte, todos de 0 e 1, a gente já vai subentender que é 1 byte, né? E daí que é base 2. Mas por enquanto, nesses primeiros exemplos, eu vou colocar a base aqui pequenininho. Vamos ver para a base 2 alguns exemplos. Vamos usar o mesmo raciocínio para a base 2. Então agora os nossos números são representados só por 2 algarismos, 0 e 1. Lembra que na base 10 a gente tinha 10 algarismos, de 0 a 9. Na base 2, por exemplo, se eu tiver esse número 1011 na base 2, a gente vê que a base está pequenininha aqui, quanto valeria esse número para a base 10? Ou seja, como eu converteria esse número em base 2, esse número binário, para a base 10? Então, ó, com o mesmo princípio, esse primeiro algarismo aqui vai ser 1 vezes 2 ao cubo. A nossa base, a gente lembra que a gente mudou de 10 para 2. Então vai ser 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 a 0. Olha, está aqui na frente. 1 vezes 2 ao cubo é 8. 1 vezes 8, 8. 0 vezes qualquer número dá 0. 1 vezes 2 à primeira é 2. E 1 vezes 2 a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Então esse número aqui, ó, 1011 na base 2, equivale a 11 na base 10. Um outro exemplo é, quanto seria 101 na base 2? Vou usar o mesmo princípio. Vai ser 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 a 0. 2 ao quadrado dá 4, mais 0, 2 a 0 dá 1. 4 mais 1, 5. Ok? Então é assim que a gente converte os números de base 2 para base 10. Nossa pergunta agora seria, e como eu faço o contrário? Como é que eu converto um número de base 10 para base 2? Então vamos ver como a gente faria isso. Vou primeiro converter o 13. Como é que eu expresso o 13 em base 2? Olha, eu vou dividir sempre pela base, até chegar no zero. Então, 13 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, para 13, 1. Olha, lembra que eu vou então ficar armazenando os restos das divisões. Então, eu vou dividindo o número até chegar no zero. 13 dividido por 2, 6, sobra 1. 6 dividido por 2, 3, sobra 0. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. 1 dividido por 2 dá 0 e sobra 1. Olha, cheguei no zero, terminei. Vou pegar todos os restos em ordem inversa. 1, 1, 0, 1. Então, 13 dá 1, 1, 0, 1. Você quer saber se a conta deu certo? Como é que você faria para saber se essa conta sua deu certo? Olha, você podia fazer igual a gente acabou de fazer. 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 ao cubo. Faz essa conta aí e vê se deu certo, ok? Vamos fazer um outro exemplo. O segundo exemplo a gente já fez, que era no slide anterior, a gente viu que 101 dava 5. Então vamos fazer o contrário, pegar o 5 e ver realmente qual que é a representação do 5 em base 2. Para fazer isso, vou dividindo por 2 até dar 0. Então 5 dividido por 2 dá 2, resto 1, guardo o resto. 2 dividido por 2 dá 1, resto 0. 1 dividido por 2 dá 0, resto 1. Olha, deu 0, terminamos. Vamos pegar todos os restos em ordem inversa. 1, 0, 1. 1, 0, 1 na base 2 é o 5. Então aqui a gente aprendeu a fazer tanto a conversão de um número binário para a base 10
e agora da base 10 para a base 2. O que a gente consegue com isso? A gente vai estender esse conceito e vai ver que a gente pode usar o mesmo tipo de conceito, o mesmo tipo de conta para qualquer base, para conversão de qualquer base. Por exemplo, uma outra base que a gente usa bastante, principalmente quando a gente vai trabalhar com endereços muito grandes no computador. Como a gente pode imaginar aqui, ó, quando eu saio de uma base 10 para uma base menor, para a base 2, os números normalmente ficam maiores. Eu vou precisar de mais algarismos para representar aqueles números. Quanto a gente costuma ter de memória no computador? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Por exemplo, 4 GB dá 4 bilhões de bytes, em torno de 4 bilhões de bytes. Então, para representar esses endereços muito grandes, normalmente a gente não usa representação binária, senão daria um número muito grande. A gente usa representações hexadecimais. O que são representações hexadecimais? São representações em base 16. Como 16 é uma base maior que a 10, ela vai dar números pequenos, vai dar números menores. Vamos dar uma olhada em como ficaria. Para a base 16, eu vou precisar de 16 algarismos. Assim como para a base 10, eu precisei de 10 algarismos, de 0 a 9. E para a base 2, eu precisei só de 2 algarismos, de 0 a 1. Agora eu vou precisar de 16 algarismos, de 0 a 15. Olha, mas eu não tenho 15 algarismos diferentes. Veja que o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, eu uso 2 algarismos para representar, 2 dígitos para representar. Então, para representação em base 16, de 0 a 9, eu uso os mesmos algarismos, ou seja, os dígitos da base 10. E para representar 10, 11, 12, 13, 14 e 15, eu uso as 5 primeiras letras. Então, A, B, 6, desculpa. A, B, C, D, E, F. E daí eu fiquei com os 10 dígitos mais as 6 primeiras letras. 16 algarismos no total. Bom, agora vamos fazer as nossas contas, as mesmas contas. Ou seja, a primeira delas vai ser, se eu tiver um número em base 16, por exemplo, 21, 21 em base 16, quanto será que isso equivaleria em base 10? Ah, já sei fazer a conta. Olha, é sempre o da direita vezes a base elevado a zero, depois esse aqui vezes a base elevado à primeira. Se eu tivesse mais números, seria esse vezes a base ao quadrado, base ao cubo e assim por diante. Então eu vou colocar aqui. Vai ser 2 vezes 16 a primeira, mais 1 vezes 16 a zero. Bom, 16 a primeira dá 16. 2 vezes 16, 32. 1 vezes 16 a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. A gente já sabe. Então, 1 vezes 1, 1. 32 mais 1, 33. Então, 21 em base 16 equivale a 33 em base 10. Um outro exemplo. Se eu tivesse um B em base 16, olha, você vê que B, A, B, C, D e F fazem parte do nosso número também. Então, 1B é um número em base 16. Que número seria esse em base 10? Sempre esse dígito da direita, vezes base elevado a zero, esse número vezes 16 a zero, mais esse vezes 16 a primeira. Então, vou colocar aqui na frente, 1 vezes 16 a primeira, mais B, olha, B é 11, 11 vezes 16 a zero. 1 vezes 16 a 16 e 11 vezes 1, 11. 16 mais 11, 27. Então, 1B é 27 na base 10. O último exercício que a gente tem, eu vou deixar para vocês fazerem, que é como é que eu vou converter um número de base 16 ou de base 10 para base 16. Por exemplo, como você acha que eu vou converter 33 e achar quanto 33 vale em base 10? Como é que você acha?
Vamos dar uma olhada no nosso exemplo anterior. Quando eu tinha a base 2, ó, eu pegava o número e ia dividindo por 2. Então eu vou pegar, para converter para a base 16, vocês concordam? Ó, vou ter que dividir o número por 16, porque a nossa base é 16 agora. Ok? Vou fazer isso até chegar no zero. Vou pegar todos os restos em ordem inversa. Vamos ver então como ficou. Eu queria 33 em base 10. Como é que eu represento 33 em base 16? Ah, eu divido sempre pela base até dar zero. Então, vou dividir 33 por 16, dá 2. 2 vezes 16, 32. Para 33, sobra 1. Vou guardar os restos. 2 dividido por 16 dá 0. E sobra um 2. Olha, cheguei no zero, então terminei. Vou pegar os restos em ordem inversa. 2, 1, 21 na base 16. Ok? Então, 33 na base 10 equivale a 21 na base 16. Hoje nós vimos a representação de números em outras bases além da base 10. E viu que para representar números em base 2, base 16, por exemplo, a gente usa os mesmos princípios de base 10. Se a gente quiser em algum momento representar números em outras bases diferentes das bases que a gente viu hoje, a gente pode usar exatamente o mesmo processo